Sabrina Barbosa sobre o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que houve uma queda nos casos de dengue. Mas, em contrapartida, a febre oropouche aumentaram. O caso de febres oropouche aumentou. É cada nome de doença que eu nunca vi na minha vida, Jesus. Os detalhes com Sabrina. Vai, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, vamos falar de um assunto muito importante que é saúde. O boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde teve as notificações diminuídas para casos de arboviroses, ou seja, em cerca de 40% do número de dengue houve uma queda, mas em compensação o surto de febre oropouche tem causado preocupação. Por isso a gente vai tirar as nossas dúvidas a partir de agora. Eu vou conversar com Fernanda Vieira, ela que é justamente a chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis, para falar um pouquinho sobre esses números. A questão do surto da febre oropouche realmente causa um certo pânico na população. Mas o que a gente deve fazer a partir desses dados, a partir de agora também? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, entender um pouquinho dessa doença. A clínica da febre oropouche ela é muito parecida com a clínica da dengue. Então, você tem dor de cabeça, dor muscular, principalmente a dor de cabeça. Tem a febre também, mas uma coisa que é muito relatada é a questão daquela dor de cabeça insistente, tá? Mas a clínica parece muito com a clínica da dengue. Hoje, a nível de Brasil, o exame que é feito é o RT-PCR. Então, para coletar esse exame, você precisa coletar do 1º ao 5º dia de início de sintomas. Como é que é feito aqui na Paraíba? Geralmente, como a gente tem mais circulação de dengue em todo o território, o médico, mesmo ele fazendo a notificação para dengue, certo? Como é muito parecida a clínica, o nosso LACEN, a amostra que chega ao LACEN, coletada do 1º ao 5º dia, eles rodam dengue, chikungunya, zika, oropouche e maiaro. E é através dessa testagem em cadeia, de testagem de diagnósticos diferenciais, que a gente está conseguindo captar os nossos casos. Chama muita atenção porque ano passado, se a gente tinha 7, 8 casos confirmados para febre oropouche, esse ano a gente já tem 620, tá? Isso confirmado com RT-PCR em tempo real. Então, é padrão ouro, não tem nem clínico epidemiológico, é realmente laboratorialmente. E isso fora aquelas pessoas que a gente não conseguiu pegar nesse período, que é após o 5º dia. Por isso que a gente chama a atenção da população para procurar o serviço de saúde, se está com dor de cabeça, febre, dor no corpo, vômito, que é uma suspeita clássica de dengue, procura o postinho, né? Procura fazer o exame diferencial, né? O exame diagnóstico específico que é enviado ao LACEN, e aí a gente faz essa testagem e consegue captar os casos. Uma coisa também muito importante é lembrar que o mosquito que transmite é diferente do da dengue, chikungunya e zika. A nossa briga com a dengue, chikungunya e zika é contra o Aedes aegypti ou Aedes albopictus também no caso da chikungunya. Mas no caso da oropouche é o Culicoides paraense, que é o nosso famoso maruim. E aí, por que a gente tem uma concentração desses casos ali naquela região de Bananeiras, Areia, Pilões, né, Alagoa Nova? Porque justamente naquela região tem um clima propício para agricultura de, digamos assim, frutífera, tá? Principalmente bananeiras. Quando você vai para um local que tem plantação de bananeira, de uva, onde cai matéria orgânica e essa matéria orgânica ela entra em putrefação, ela atrai o maruim. Então, você vai olhar no nosso boletim e você vai ver que 430 casos é ali no município de Bananeiras. E aí, os demais casos, eles se espalham em Pilões, Matinhas, nos demais municípios. Tem caso aqui em João Pessoa também, mas a maioria foi porque viajou e aí se contaminou fora. E essa região onde tem esse clima mais ameno, certo? É o clima mais propício para a parte frutífera e que traz aí a atração do maruim. Exatamente. Então, só para a gente finalizar, já que temos aí essas notificações, o surto, o que a Secretaria Estadual de Saúde vai em termos de abranger essa questão dessas falas e bem como coincidir com os tratamentos e fazer o chamamento à população? Como é que ela vai agir a partir disso? Na verdade, uma coisa bem interessante e positiva é que a gente começou a tratar, digamos assim, a divulgar a febre oropouche antes dela chegar aqui na Paraíba. Vocês pegarem os boletins do ano passado, a gente fez um seminário voltado para a oropouche, ano passado, já para conversar com estados que já tinham a circulação, para a gente aprender com a vigilância que já estava sendo executada em outros municípios. Então, a gente já veio divulgando para a rede. Quando foi no início desse ano, a gente fez os manejos clínicos. E aí a gente fez também o manejo clínico para a febre oropouche. Porque aí o médico que vai se deparar com esse paciente, ele já saber como lidar, qual é o exame que ele tem que pedir, porque aí já facilita o trâmite dentro da assistência. E quando nós trabalhamos a semana de combate às arboviroses, que aí pega todas, que foi agora na primeira quinzena de abril,
nós trabalhamos também a temática. Fora isso, a gente tem feito visitas dentro dos territórios que está tendo a transmissão, junto com a ambiental, para a coleta do maruim, para ver se a gente consegue também fazer a identificação no mosquito nessas áreas. E também estamos sempre em diálogo com o Ministério, que, por sinal, está para nos visitar semana que vem. Muito bem, obrigada, viu, Fernanda, pelos seus esclarecimentos, e fica a título de conhecimento da população, qualquer tipo de sintoma, procura o posto de saúde mais perto da sua residência também. Inclusive, a gente já sabe que o próprio governo do estado está certificando todas as unidades de pronto atendimento para garantirem um reforço nesses atendimentos e acelerarem a questão das testagens também, não só para arboviroses, mas principalmente nessa questão dos exames que são feitos de forma imediata para garantir a segurança do paciente ao chegar na unidade pública de saúde, não só no município, mas também em todo o estado da Paraíba. Volto com vocês aos estúdios. A minha avó dizia assim, olha, daqui para o mundo se acabar, vai aparecer tanto tipo de doença, entendeu? Inseto causando cada tipo de doença. E é verdade, quando passa essas matérias, eu lembro do que a minha avó dizia. Atenção, Band Nacional, Band está me chamando. Atenção, a fumaça branca, bora!